Jardins sem revolver a terra podem ser tão abundantes mesmo nessa época do ano. Hoje é 24 de outubro, então já estamos bem no outono. Faltam só 5 semanas e meia para dezembro. Mesmo assim, veja isso, é uma incrível abundância. E o nível de luz do dia nessa época do ano é como em fevereiro. Sabe, por acaso estamos com um pouco de sol agora. Somos sortudos com o clima aqui. Temperaturas amenas e constantes, na faixa dos 50 e tantos graus Fahrenheit, cerca de 15 graus Celsius durante o dia, talvez. E para o plantio sem revolver a terra, você tem esse ciclo maravilhoso continuando, onde você continua plantando, depois colhe, depois arranca as plantas, coloca um pouco de composto só uma vez por ano. Normalmente essa época de colocar o composto é agora e vai até o final do ano de cultivo. Por isso definimos o dia do cultivo sem revolver a terra para 3 de novembro. É como o início do ano de jardinagem, mas com uma grande abundância para colher. A jardinagem não para de repente. Na verdade, uma das expressões de que menos gosto é a de colocar o jardim ou a horta para descansar no inverno. É como se eu não pudesse fazer isso, é algo contínuo. Dá para recuar, tirar uma folga, isso é ótimo. Mas você quer manter tudo andando, quer comer. Verduras frescas no inverno são uma das melhores fontes de nutrição. Vamos conferir também outras fontes de alimento no inverno. São as cenouras. E eu tenho tido um pouco de dificuldade com as cenouras, porque essas foram de um semeadura anterior, semeadura de meados de junho. E tivemos mosca da raiz da cenoura como eu nunca vi na minha vida. Terrível. Então é isso que elas fazem. Cavam túneis ao redor das cenouras. Dá para ver melhor aqui, nesta maior. E então, sabe, você vê só uma ou duas. E colhemos essas há uma semana e elas não pareciam tão ruins naquele momento. E olhei para elas esta manhã, muito pior. Então essas larvas que estão aí continuam comendo e comendo sem parar. Então se você tem esse problema, sinto dizer que não vai melhorar. Você precisa comer suas cenouras logo. E o que eu espero aqui, do meu ponto de vista, é que a semeadura mais recente, essa foi em 5 de julho, na verdade, foi a vez mais tardia que já plantei cenouras. Será que deu certo? Bem, eu posso ver que elas cresceram, tudo bem? Esta é a Oxella, então não é uma cenoura comprida. É difícil saber, quando você puxa elas, se tem algum desses danos. Na verdade, eu só vou saber depois de lavá-las. Vou adicionar uma observação na descrição. Só queria sugerir que talvez plante mais tarde. E até quando você pode semear? Bem, teve um cara em um curso aqui que disse que estava semeando até setembro. Eu não estou convencido porque elas precisam de tempo não só para crescer, mas para engordar a cenoura. Então eu diria que vou tentar em meados de julho no ano que vem, só para ver. Elas são mais jovens e mais vigorosas quando nós estamos colhendo. Então aqui temos uma bela série de abundância. Você tem fileiras de plantinhas todas iguais, que são cebolinha, que vieram depois da abóbora. Temos pastinacas que vieram depois da cebolinha. Ainda não colhemos nada. O espinafre veio após a alface, que veio depois das favas. Este é o terceiro plantio do ano. Colocamos composto antes para durar o inverno. Mas percebo outra praga nesse espinafre. Acho que os caracóis estão causando esses furinhos. E por quê? Pode ser por causa disso, que é algo que eu nunca tinha visto antes. Todo ano você vê algo diferente, caracóis, nesses alhos porós. Quando comecei a cultivar alhos porós na década de 1980, eles não pareciam ter tantos insetos ou problemas com pragas. E agora temos coisas como a mosca minadora do alho também. Aqui tem só algumas. E você vê esse tipo de estriação na folha externa. Não acho que seja motivo de preocupação aqui, mas potencialmente estou de olho nessa. E testando. Eu estou sempre testando muitas coisas aqui. Tipo, essa é uma variedade nova que eu nunca cultivei antes. Talvez isso seja parte do problema. E aqui estão os alhos porós no 9º ano. Por 9 anos cultivei alhos porós neste mesmo canteiro. E tudo o que posso dizer é que eles parecem estar bem. É uma experiência, eu não estou dizendo que é algo que eu recomendaria, mas você pode tentar se estiver com pouco espaço. E aqui temos 3 faixas indo de onde está a câmera até a área de compostagem. A faixa 1 são todos os canteiros que nós afofamos com o garfo, então colocamos o garfo, soltamos o solo sem inverter, apenas para arejar.
E isso se compara com a faixa 2, que tem o mesmo composto, mas é sem revolver o solo. Então é sobre isolar uma variável, e a variável que isolamos ali é o uso do garfo, soltando o solo em comparação ao método sem revolver o solo. Todas as faixas têm o mesmo plantio, como pode ver. E então a terceira faixa também é sem revolver o solo, mas com um composto diferente, que é principalmente esterco de vaca, é esterco animal. Enquanto as outras duas faixas têm uma mistura de resíduos verdes e composto de cogumelos que eu compro. É um produto consistente, com diferença ao longo de 9 anos. Veja os resultados no meu site, o link estará na descrição. Há 8% menos colheita onde nós afofamos os canteiros com o garfo na faixa 1, e este ano estamos, na verdade, bem mais atrás do que isso. Está cerca de 10% atrás em comparação com a faixa 2, sem cavar. E então o esterco de vaca eu achei que seria consistentemente maior, mas na verdade não foi. São bem parecidas, especialmente as faixas 2 e 3. É só um evento lá em cima onde fizemos algo diferente em dezembro passado, porque eu tinha ficado temporariamente sem esterco de vaca de uma fazenda local e Adam e eu nos olhamos e pensamos, bem, temos um pouco de esterco, na verdade do banheiro seco. Espero que isso não te choque, nós não estávamos colocando onde íamos plantar alface ou algo assim, na verdade nós cultivamos algumas abóboras lá. 2 plantas de curry squash por canteiro em cada faixa. O primeiro fica perto da base de compostagem, com 2 plantas na faixa 1. O canteiro afofado com o garfo deu 7 quilos. As 2 plantas na faixa do meio deram 9 quilos. As 2 plantas na faixa 3, com o composto do banheiro seco, deram 21 quilos. É tipo, o que é isso? Essa é a ideia. É isso que precisa no seu jardim. Aqui, olha isso. Isso é o que você também precisa. Simplesmente mágico, seguindo a sequência de Fibonacci, a geometria fractal, todo tipo de coisa incrível. Isso é romanesco, couve-flor, semeada no dia mais longo. O dia mais longo é uma época realmente boa, pelo menos neste clima, para semear brassicas de outono e inverno. Elas só precisam de meia estação em grande parte do clima britânico, pelo menos no sul da Grã-Bretanha. E couves, outro exemplo, é o repolho crespo. Vamos ver mais alguns enquanto damos a volta. Então isso simplesmente simplifica as coisas. Você semeia todas no dia 21 de junho, todas essas foram transplantadas. Plantamos muitas coisas no dia 17 de julho. Tudo isso é rápido, basta usar um plantador de cabo longo, pôr a muda no buraco, sem necessidade de planta grande. Fazemos o mesmo com o aipo rábano. Veja estes, são da variedade Prince, uma das minhas favoritas antigas. Há muito debate entre jardineiros sobre remover ou não essas folhas inferiores. Fui questionado sobre isso esta semana. Alguém comentou, disseram que se você não fizer isso, eles não engrossam, ou que isso ajuda a se engrossar. Eu não acredito nisso. Quer dizer, você pode ver, esses aqui vão crescer muito bem. Eu deixei esse bloco aqui de propósito, esse pedaço intacto, sem remover as folhas, só para comparar com alguns. Bem, na verdade, eu não fiz uma remoção sistemática das folhas em nenhum, mas onde eu fiz essas comparações, na verdade, não faz diferença nenhuma. Elas só ficam com aparência melhor, e tem uma parte que a gente vai ver onde tirei as folhas para ficar mais bonito. Neste vídeo também é para você ver as raízes. Aqui temos estado ocupados plantando alho o mais cedo possível. A data mais cedo que eu recomendo, segundo o que descobri, é o solstício. Por isso foram plantados em 22 de setembro. Você pode ver que estão começando a aparecer. Se plantou alho há semanas e quase não vê nada, fique tranquilo, isso é normal. Eles estão ocupados formando raízes principalmente no outono e depois vão crescer muito rápido na primavera, graças a todas as raízes que formaram. Com o solo ainda quente nesta época, eles conseguem se estabelecer. Nós também, aliás, você ainda pode plantar alho até dezembro, então saiba que não perdeu a oportunidade, vá em frente. Esses são favas e favas de campo, nenhum deles para colheita. O que estou cultivando eles ali é justamente para trazer a luz do sol para o solo. Então, eles fazem a fotossíntese, adicionam carbono, adicionam nitrogênio nesse caso também, e depois vamos cortá-los. Talvez em fevereiro, quando o alho começar a crescer. A menos que eles tenham sido mortos pela geada, eles podem muito bem ser mortos pela geada, o que resolve esse problema. Eles são uma cultura de cobertura temporária, se preferir, assim como a mostarda que você pode ver debaixo do aspargo. Então, cerca de 2 semanas e meia atrás, eu espalhei algumas sementes de mostarda ali.
é a mostarda branca Sinapis alba, e eu simplesmente espalhei as sementes. Não, obviamente sem rastelar nem nada, o aspargo está todo ali. E em um clima úmido como este, elas simplesmente brotam, crescem muito rápido, e a ideia disso, novamente, é carbono grátis. O carbono é a base da vida do solo, é tudo no solo, você só quer muito carbono. Então, quanto mais pudermos levar isso para o solo por meio da luz solar e da fotossíntese, melhor. Esses talos de aspargos nós vamos cortar em breve. Você poderia fazer isso a qualquer momento agora, na verdade, poderia fazer hoje, se tivesse tempo. Vamos usar uma foice neles e cortá-los rente ao solo. Você pode deixá-los ali como cobertura morta, já fiz isso antes. Leve-os para fora e pique-os, por exemplo, com um cortador de grama. Eles precisam ser picados para colocar na pilha de compostagem, e isso vai... Ah, sim, na verdade, a pilha de compostagem, porque está aqui. Eu queria mencionar isso, na verdade. Esta pilha está aqui há só 3 semanas e enche rápido. Notamos que ficam um pouco anaeróbicas e fedidas no meio. E é para isso que isso serve. Não sei se vai sair um pouco de vapor. Fui pelo lado errado para isso. Pronto. Aí você vê o vapor. Então, se eu estiver passando e lembrar, eu dou uma balançada para cima e só deixo, basicamente estou deixando o ar entrar. É isso que estou tentando fazer, porque o cano mesmo, quando está lá dentro, não circula muito ar. Eu sei que eu poderia fazer furos no plástico, mas o que eu vou fazer mesmo é basicamente remover ele quando terminarmos a pilha daqui a uma semana, e aí vai ficar um buraco permanente ali no meio. Muita coisa acontecendo aqui. Normalmente não viemos para esse lado nos passeios. Aqui são nabos que estão quase no fim. E eu mantive a tela porque senão a gente tem problema com a mosca da raiz do repolho que acaba com os nabos. E ainda aparece algumas, mas não tanto. E ali em cima os nabos já acabaram. Então, como acontece com qualquer cultivo, você limpa tudo, incluindo as ervas daninhas também. Tinha algumas ervas daninhas e aí plantei alho de novo, na verdade junto com um pouco de mostarda semeada ao mesmo tempo. Veja essas framboesas, são incríveis. É uma variedade tardia chamada Paris. E na verdade me enviaram só 2 plantas há 7 anos e elas nunca deram certo. Fico frustrado porque elas produzem tarde, ficam gostosas por uma semana e logo acabam. Este ano todas as frutas amadureceram cedo. O que está acontecendo? Este verão foi um pouco mais quente que a média, mas não tanto quanto o do ano passado. As maçãs amadurecem cedo, caem da árvore antes de adoçar. Essas, porém, se beneficiaram. E o sabor delas está bom, e vou te explicar por quê. As folhas estão muito verdes, o que se relaciona ao que disse sobre fotossíntese. Isso significa que elas conseguem converter a energia do sol, mesmo que não haja muito sol, mas conseguem converter bastante, o suficiente para deixar a fruta doce. Nós temos um ditado aqui que no dia 10 de outubro o diabo cospe nas amoras, e isso está relacionado a isso. Há pouca luz do sol, geralmente o tempo está nublado, mas essas framboesas estão contrariando a tendência. Isso aqui é alface de cordeiro que, graças ao método sem cavar e ao fato de não ter muitos matos, a gente espalha as sementes e elas demoram bastante para brotar. Se tivesse muita semente de erva daninha germinando, isso não funcionaria. Mas isso não tem sido muito difícil. E ali tinha repolho, repolho branco e repolho roxo, que logo vão acabar. E aqui temos Adam, que trabalha aqui com o projeto dele de estrofaria. Bem, vou ser totalmente honesto, eu não sei muito sobre isso. Esse é o projeto do Adam, mas é um cogumelo saboroso e ele cultivou um pouco de micélio em casa. Ele trouxe ontem para cá. Enquanto isso, ele estava esterilizando algumas lascas de madeira. Ele vai explicar tudo isso muito melhor do que eu e você pode encontrar detalhes no YouTube dele, que é Michael_ADJ. Então, esperamos, acho que só teremos cogumelos lá na próxima primavera, não neste outono. Deveria ter mencionado as framboesas. Nós as cortamos, pois são framboesas de outono. É assim que se faz. Basta deixar um galho e elas voltam a crescer. E devem crescer bem assim. Mas vamos ver. É meio divertido e um pouco tenso tentar coisas novas, mas tenho feito isso bastante e é uma das melhores partes da jardinagem, porque você pode fazer tanta coisa.
que é diferente, sabe? O clima é diferente a cada ano e a única coisa que permanece constante é o solo. Então, sabe, isso não é exatamente como uma fórmula, mas aqui tivemos alho, tivemos uma colheita maravilhosa de alho colhida em 19 de junho, repolhos plantados em 20 de junho e eles estão terminando, restando apenas alguns repolhos roxos. Espalhamos o composto, não é preciso sempre esperar tudo acabar para usá-lo. Este é um composto caseiro feito nas 3 composteiras feitas com paletes, que na verdade é um dos melhores compostos que estamos fazendo no momento. Daquelas pequenas composteiras caseiras. Então, você pode plantar em um composto assim. Alguns foram plantados há apenas 9 dias. Beldrega de inverno, Claytonia mizuna. Elas estão crescendo fortes, então não me preocupo muito. Se não colhermos nada por causa de uma possível queda de temperatura, tudo bem, considero como cultura de cobertura. Adubo verde, sabe? Você não precisa, pode cultivar plantas comestíveis também. Para isso, os couve de Bruxelas são uma opção clássica para o inverno. E, novamente, realmente ajudado pelo método sem revolver o solo, porque o solo está sempre firme, ele está aberto para as raízes, mas é firme. Veja como eles estão quase todos de pé, sem estacas. E eu realmente não me importo se alguns deles se inclinam um pouco, como você pode ver ali. Essa é uma variedade chamada Bridget, que é um híbrido F1, e eu realmente acho que para a couve de Bruxelas os híbridos F1 valem a pena. Você obtém uma colheita muito mais uniforme, com brotos mais fechados. Este espinafre, por exemplo, vem de sementes caseiras de medania, uma variedade antiga e tradicional de polinização aberta. Nas minhas visitas recentes, mostrei pouco das canteiros de teste com cava e sem revolvimento. Elas têm produzido de forma bastante constante este ano e já estamos nas segundas e terceiras plantações. Este ano, o canteiro sem revolvimento já rendeu mais de 80 quilos e o canteiro cavado está um pouco acima de 70 quilos, então é bem consistente. Todo ano é de 10 a 12% menos comida fazendo esse trabalho extra. De modo geral, diria que o crescimento costuma ser mais forte, mas nem sempre no canteiro sem revolvimento. Você pode ver que isso aqui é aipo, que provavelmente vou colher nas próximas 2 semanas, dependendo do clima e também da doença septória. Tenho algumas couves flor romanesco muito bonitas ali. Então, esses 2 canteiros, cada uma mede 1,5 por 5 metros, ou seja, 5 pés de largura por 16 pés de comprimento. 100 quilos por ano, na verdade, a média no método sem revolvimento é de 107 quilos de vegetais todo ano. Digo isso para te inspirar. Mesmo com pouco espaço, é possível obter muita comida com esses métodos. Adube seu solo uma vez por ano nessa época, usando cerca de 2,5 a 3 centímetros de composto, aproximadamente 1 polegada. E nos caminhos, colocamos mais ou menos a mesma profundidade equivalente. Nos caminhos, eu gosto de usar lascas de madeira meio decompostas, porque sinto que isso adiciona fertilidade mais rapidamente ao caminho, além de ainda ser bom para caminhar. Então vale a pena considerar isso agora, veja se você consegue algumas lascas de madeira entregues. Para usar depois também, quero dizer, elas podem ser usadas frescas. É sempre sobre, você sabe, melhorar as coisas. Esta é a escarola, ela mostrou isso para vocês na última visita, então é bem legal. De passagem, você pode ver a diferença antes e depois da colheita. Então estamos tirando algumas folhas e acho que pode haver mais uma colheita ali antes de escurecer e esfriar demais. E ainda temos muito mais. Então isso é bom para a salada que eu estou cultivando bastante. O aipo tem sido incrível este ano. E esses aqui cresceram de novo depois de terem sido cortados em julho. Eu nunca tinha feito isso antes. Então há tantas possibilidades com o aipo de como você pode colhê-lo. E dálias, olha isso agora. Estávamos olhando para elas mais cedo e há tantos insetos, borboletas, abelhas, eles adoram. E aquela rosa tem uma pequena vermelha na frente, crescendo a partir de semente também, na verdade. Mas a rosa, também cultivada a partir de semente há 3 anos, deve ser uma variedade particularmente vigorosa. Eu não sei qual é porque estava apenas escrito dálias mistas e aparentemente elas todas se cruzam. Então, se você guardar sementes de dálias, pelo que entendi, você vai ter uma combinação interessante. Essa aqui é especialmente boa.
Pensando no inverno, eu vou remover os tubérculos. E no último inverno tivemos um dezembro realmente frio. Chegou a ficar muito frio para nós, -9 graus Celsius, 16 Fahrenheit. Pensei, meu Deus, não lembrei das minhas dálias. Teriam sido todas mortas pela geada, como normalmente acontece, acho. Elas sobreviveram. Então, o que eu vou fazer este ano é colocar um pouco mais de composto, sabe? Só para dar um pouco mais de proteção. Vou ver o quão frio fica. Talvez faça outra coisa também. Isso é fascinante porque o espinafre aqui está muito mais limpo e com menos danos de caracóis comparado ao espinafre que vimos perto dos alhos porós. E de novo, é medana. Foi transplantada como mudas bem pequenas entre as alfaces no final de agosto. Já colhemos uma vez, já foi feita uma grande colheita e agora estamos na segunda colheita. E para você ter uma ideia, foram cerca de 3 quilos colhidos desse pedaço de terra. Colhendo as folhas externas, então novamente colhendo, não cortando, você pega essas lindas folhas externas assim e elas podem ser bem grandes, ainda muito macias e saborosas. No túnel plástico da última vez que estivemos aqui, isso aqui estava cheio de tomates e plantações de verão e agora olha só a transformação. Então eles foram retirados no começo de outubro e enquanto isso eu já tinha semeado todas essas plantações e você pode ver um pouco mais sobre isso em um vídeo. Nós estamos prestes a lançar, na verdade, talvez eu já tenha lançado. São mudas cultivadas em módulos e então olhe para todas essas supostas ervas daninhas, mas não são. Na verdade são tagetes. Então esses são os tagetes anões franceses. Nunca vi eles crescerem a partir das sementes de forma tão prolífica como este ano. Pode ter a ver com uma temperatura um pouco mais alta. Não estou preocupado com isso porque elas devem ser mortas pela geada. Se por acaso não tivermos uma geada, aí sim posso ter problemas. Nunca passei um inverno sem que a geada entrasse aqui, pois ela realmente invade a estufa. Todas essas mudas para folhas de salada de inverno e verduras vão sobreviver bem ao congelamento e continuar produzindo durante os meses de inverno. Olha só essas aqui. Preciso tirar minha sombra daqui. Esse é o cobia. E na verdade foi um presente da Kate Forrester, a planta, lá em fevereiro. Pode ter sido em março, mas acho que foi em fevereiro. Cultivei ela no calor sem saber muito sobre ela. E ela cresceu, cresceu e cresceu e não floresceu até o mês passado. Uma glória só. Vamos mostrar o jardim dela, 4 Acre Farm, em um vídeo em algum momento do Natal. Gravamos no verão. Temos uma boa sequência de vídeos para vocês nos próximos meses de inverno. Estamos trabalhando há muito tempo. Se ainda não se inscreveu, faça isso para receber todas as notificações. E outra é a série de pequenos jardins, da qual já filmamos mais de 20 episódios nos últimos 6 anos. E acompanhando o progresso nesse espaço de 25 metros quadrados, 270 pés quadrados, 4 ou 5 vezes ao ano, e agora estamos entre 2 desses vídeos. Pensei em encerrar aqui e explicar que alguns desses plantios, como o funcho, já terão acabado quando gravarmos outro vídeo principal. Na verdade, ele é prejudicado pela geada abaixo de cerca de -2, 3 graus Celsius. Então ele tem mais algumas semanas, no máximo 3 semanas eu diria. Enquanto o espinafre continua, repolhos de primavera e couve-flor passam o inverno. E por fim, essas belas brassicas. Este é um bom exemplo. Já plantei o principal na horta comercial e sobraram mudas, então decidi colocá-las aqui, meio misturadas. Então, já colhemos algumas belas calabrice ali e tem mais calabrice que você pode ver naquele canto esquerdo. Esta é uma bela couve-flor Purple Graffiti. Há repolho Savoy para colher depois. Também há outra couve-flor romanesco. Novamente, todas essas brassicas foram semeadas na mesma data do mesmo plantio. Você pode, pegar meu calendário ou o gráfico de plantio ou seguir minha linha do tempo de plantio no site para alinhar essas datas de semeadura no seu calendário, na sua agenda no ano que vem, porque isso pode fazer muita diferença. Você pode manter o espaço cheio assim o ano todo. E a única que falta agora são as favas que vamos semear aqui. Vou semeá-las diretamente a qualquer momento.
na próxima semana. Nos próximos 10 dias é ótimo para semear favas em clima ameno. Invernos temperados, elas aguentam até cerca de menos 8 graus Celsius, 18 Fahrenheit. Espero que tenha gostado do tour. Quando nos encontrarmos de novo, pode já ser dezembro e aí pode estar tudo diferente.